Olá a todos, estamos em Parashat Korach. Então, nossa Parashá está falando sobre Korach, que fez a briga contra Moshe Rabbeinu. A Parashá começa, Vaikach Korach ben Yitzhar ben Keat ben Levi. Korach pegou. Todo mundo pergunta, o que Korach pegou? O que ele pegou? Rashi fala, ele pegou uma coisa ruim, porque ele queria brigar com Moshe, então ele pegou ele mesmo no lado para brigar contra Moshe, contra todo mundo. Mas o que é difícil de entender é que não está escrito que ele pegou uma coisa ruim. Simplesmente está escrito Vaikach Korach. Korach pegou. Então o que ele pegou? Korach, quando ele falou sobre Moshe Rabbeinu, então ele falou com Moshe Rabbeinu, ele falou assim, Kol ha'edah kulam kedoshim. Todo mundo, eles são kedoshim, são elevados. Todo mundo ouviu Anochi Hashem Elokecha. Quer dizer, não precisa de líder. Todo mundo já são rabinos, todo mundo já são líderes. Isso me lembra uma história que aconteceu com uma pessoa que deixou a Europa e foi morar nos Estados Unidos. Era como 70 anos atrás, depois da guerra. Então, quando ele chegou para Nova York, essa pessoa era judeu, ele decidiu que a partir de agora ele vai ser uma pessoa que todo mundo vai respeitar ele. Não vai ser a mesma coisa como na Europa. Então, ele foi lá, emprestou um pouco de dinheiro, ele comprou um terno, sapatos bonitos, um chapéu bonito. Parecia uma pessoa muito importante. E ele foi para a sinagoga. Ele foi para a sinagoga, a verdade, receberam ele com muito kavod, honra deram para ele, colocaram ele no melhor lugar. E na sexta-feira, ele gostou muito, muito. E depois da reza, ele falou, amanhã vai ser a reza de Shacharit, eu vou falar que eu sou Kohen. Se eu falar que eu sou Kohen, quase certeza que eu vou receber uma aliyah. Eles vão me chamar para subir para a Torá. Então, já decidiu fazer isso. E ele chegou de manhã, de novo, sentou numa cadeira boa. E quando o Gabai procurou um Kohen, falou, eu sou Kohen. Mesmo que ele não era Kohen. Ele subiu para a Torá, ele gostou tanto. Todo mundo falou, Hazak Baruch, Hazak Baruch. Depois da reza, quando o Rabino falou para ele, Shabbat Shalom e tudo, o Rabino olha ele e fala, um segundo, você se chama Zundel? Ele falou, sim, eu me chamo Zundel. Falou, eu conheço você, eu conheço tua família, é uma família muito famosa, lá na Europa, conhecia teu pai, conhecia teu avô, eram tzadikim, ksherim, mas Kohanim não eram Kohanim. Aí essa pessoa olha o Rabino e fala, olha Rabino, aqui é Estados Unidos. Se você pode ficar Rabino, eu posso ficar Kohen. Então, verdade o que o Korach falou, todo mundo pode ficar Rabino. Mas qual é a característica do Rabino, do líder, que tinha em Moshe, que não tinha em Korach? Porque Korach falou para Moshe Rabbeinu, eu mereço ser um líder, você deu para todo mundo e não deu para mim. Mas qual é a diferença? Por que Korach não mereceu ser um líder?
E também a gente precisa entender o famoso Midrash, que conta para a gente que Korach foi até Moshe Rabbeinu com talit que era feito tudo de azul. Falou para ele, Moshe, esse talit, precisa colocar esse fio azul? A gente sabe que precisa colocar o fio azul no tzitzit, como a gente fala no Kriyat Shema, תנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, תכלת הוא azul. Então precisa colocar esse fio azul. O Rabbeinu falou sim, mesmo que a roupa é azul, precisa colocar fio azul. Ela falou, mas já a roupa já está tudo azul, por que precisa colocar um fio azul? Também perguntou mais uma pergunta. Uma casa cheia de Sefer Torah, precisa colocar um mezuzá? Falou, o Rabbeinu, sim, precisa colocar um mezuzá. Mas falou, Korach, mas já cheio de Sefer Torah. O que está escrito lá na mezuzá? Está escrito no Sefer Torah, então para que precisa colocar um mezuzá? Então, a gente precisa entender qual é a discussão aqui. Um fala não precisa, um fala que precisa. Qual é a discussão entre Moshe Rabbeinu e Korach? E também o principal de entender nessa parasha. Para uma pessoa ficar brigando, fazendo machloket contra pessoas simples, quer dizer que ele não está tão bem. Mas brigar contra Moshe Rabbeinu, que Deus falou com ele, parece que Korach estava muito magoado, tinha muita frustração na vida e não tinha uma vida boa. E não gostava da vida dele, mesmo que ele era a pessoa mais rica do povo de Israel. Os sábios contam que eles tinham burros, centenas de burros, somente com chave de tesouros. Tanto Korach, até em hebraico se fala Ashir que Korach. Não sei o que você fala em hebraico. Então, o que faltava para Korach se comportar assim, fazendo briga? Então, para entender isso, tem um pasuk na Torá que Moshe Rabbeinu fala, nossa parashá, e dá para entender tudo. Quando Moshe Rabbeinu ele pediu para todo o grupo de Korach para fazer Ktoret, ciências. E vamos ver se Hashem vai aceitar a oferenda deles. Aí Moshe Rabbeinu faz uma reza e fala para Hashem, olha, por favor, não aceita a oferenda deles. Você sabe por quê? Porque eu nunca peguei nada desse povo. Lo chamor echad mehem nasati. Nunca nem um burro peguei como salário desse povo. E a pergunta é, que tem a ver? Não aceitar a oferenda? Falar que eles são grupos que estão errados? Entre isso que Moshe Rabbeinu não recebeu nada do povo. A resposta é a seguinte. Um líder precisa saber se ele quer receber do público ou ele quer dar para o público. E isso é a grande diferença entre Moshe e Korach. Moshe falou, nunca recebi nada do público. Estou aqui somente para dar. Ele mesmo, Moshe Rabbeinu, perdeu, ele precisava divorciar da mulher dele. Ele perdeu na vida dele. Pessoal dele, tudo isso por causa do público. Mas Korach, ele procurava ser nomeado como líder porque ele olhava isso como uma fonte de ganhar, de receber honra, de receber coisas. Isso é a diferença entre Moshe Rabbeinu e Korach. E nossos sábios falam
que, verdade, isso é a briga entre o que o nosso corpo quer e entre nossa alma quer. Nossa alma quer somente que a gente dá. A gente faz mitzvot, a gente dá. E nosso corpo quer sempre receber. Então, Moshe Rabbeinu, ele tinha um maior controle sobre o corpo. A Neshama que dominava e queria somente dar. Korach, ao contrário, queria somente pegar. Então, já a gente entende. Essa parasha começa com uma palavra. Vaikach Korach. Korach, como se explica, Korach, quem era Korach? Vaikach. Ele queria somente pegar. Receber para ele. Moshe Rabbeinu, somente dar. Então, isso é a grande diferença entre um líder de verdade, como a Gemara conta, que uma vez um rabino pediu de 2 alunos ficar líderes, ficar rabino daquele lá. Eles falaram, não, com humildade, não dá essa honra para a gente. O rabino olhou eles, falou, isso não é honra. Isso é como se fosse uma escravidão. De ficar líder é que você precisa, a partir de agora, tirar do teu conforto, da tua vida pessoal, para dar para o público. Então, agora a gente entende que Moshe Rabbeinu queria dar e Korach queria somente receber. Então, de acordo disso, a gente entende, como a gente falou, que a Neshama quer somente dar. O corpo que vem da terra, que vem do físico, quer somente receber. Receber, receber. Se a gente pensa bem, o que a terra faz, ela tem a gravidade. Ela tira para ela. Tira, eu quero para mim. Isso é o físico. Querer para ele mesmo. Então, por isso, o castigo de Korach era que a terra tirou ele para baixo. Por isso, esse castigo é não outro castigo. E mais uma coisa muito importante. Quando uma pessoa sente magoado, sente que ele não está feliz, muitas vezes, ele vai tentar se acalmar nos casos leve, com chocolate, comida. E aí vai para cigarros, bebida. Ele quer, vamos sair, vamos viajar, vamos... Ele tenta satisfazer o material dele. Mas quando o tempo passa, ele sente de novo o vazio. Quando uma pessoa sente o vazio, quer dizer que a alma dele está pedindo uma coisa. Por isso, Korach, que ele era uma pessoa que queria somente receber, somente alimentava o corpo, não alimentava a alma. Por isso, Korach era muito triste na vida dele. Muito frustrado que precisa fazer uma briga. Não olhou risco para fazer uma briga contra Moshe Rabbeinu, porque a vida dele era difícil, mesmo que ele tinha toda a riqueza do mundo. E tem mais um ponto importante. Quando uma pessoa tenta sempre, ele pensa como ele pode dar. É isso a vida dele é para dar, e não somente para receber. Ele vai olhar os mitzvot com o mérito de fazer mitzvot. E não com problemas. Que a gente precisa arrumar um jeito para terminar e fazer a mitzvah. E se tem um jeito para se isentar das mitzvah, então vou achar esse jeito. Agora a gente volta para o Midrash. Korach, o que ele falou para Moshe Rabbeinu? Uma roupa que está tudo azul,
Então pode isentar de trelet, de fio azul. E também na casa, cheio de Sefer Torah, pode ser isenta de mezuzá. Já que Korach procurava sempre receber e não dar, não tirar dinheiro do bolso dele, então ele queria sempre, com isso, se isentar dos mitzvot. Esses mitzvot, ele viu isso como problemas. Mas Moshe Rabbeinu falou que se precisa colocar o fio. Nem a gente pensa de ser isento dos mitzvot. A gente procura fazer os mitzvot, não se isentar dos mitzvot. Isso é a grande diferença como uma pessoa quer dar na vida dele ou como uma pessoa quer somente receber. Então, de acordo disso, a gente entende quais são os valores dos líderes. Líderes sempre procuravam dar para o público. Eu vou terminar com duas histórias sobre dois líderes. Um líder se chama Rabino de Brisk. O Rabino de Brisk, ele conta sobre ele que no inverno da Europa chegaram a diretoria da comunidade onde ele era rabino para a casa dele para perguntar algumas perguntas. Eles viram que estava muito frio. Perguntaram a ele, mas rabino, a gente está te dando galhos para esquentar a casa, madeira para esquentar a casa. Por que você não está esquentando a casa? Ele falou, acabou a madeira, já dei para os pobres que não têm como esquentar a casa. Então a diretoria decidiu fazer uma condição com ele. Falaram para ele o seguinte, a partir de hoje, tudo que a gente está te dando, os galhos, é para você. Você não tem direito de dar para os outros. Depois de algumas semanas, voltaram para perguntar. Viram que a casa está fria. Eles perguntaram, mas acabou já os galhos? Cadê os galhos? Cadê a madeira para esquentar a casa? Ele falou, está tudo no depósito. Ficou lá. Perguntaram para ele, mas então por que você não está esquentando a casa? Ele falou o seguinte, se os pobres ficaram com frio, eu vou ficar também com frio. Isso é um líder. Isso é a grandeza de um líder. E a segunda história que eu queria contar para vocês é sobre o Rabino Mordechai Eliyahu. Uma vez, conta que Rabino Mordechai Eliyahu recebeu um telefone às 3 horas da manhã. Ele já estava na cama para dormir. Ele pega o telefone, tem alguém que fala, Rabino, eu tenho uma pergunta. Então, falou, mas é uma coisa urgente? Falou, sim, é uma coisa urgente. O Rabino falou, por favor, espera. Eu vou acordar, vou fazer Netilat Yadayim e vou atender. Então, ele acordou, fez Netilat Yadayim, atendeu a ligação. Essa pessoa perguntou para ele, qual é a brachá que você faz sobre a maçã? O Rabino fala, sobre a maçã? Então, eu vou te falar. Se você come cru, se você vai cozinhar, qual é a brachá, falou todos os detalhes. E depois falou para ele, olha, você perguntou uma pergunta muito importante. Se você tem mais perguntas, não hesita. Por favor, me liga. Isso é a grandeza dos líderes, que são ponto de pegar do próprio conforto deles para o público. Isso é a grandeza de Moshe Rabbeinu. Quando você fala que Moshe Rabbeinu era humilde, é isso. Humilde quer dizer que não quer pegar as coisas para ele. Só ele é uma pessoa que quer dar para os outros, compartilhar.
com os outros. Então a gente vai aprender disso, se Deus quiser. Se a gente trabalha sobre nós, mais a gente dá, mais nossa alma vai brilhar, a gente vai se sentir muito melhor. A gente vai superar todos os problemas que a gente pode ter. Porque quando a alma brilha, a pessoa se sente bem. Shabbat Shalom.